Fizeram agora, o governo lá, o Home Security, embarcou 160 e poucos chineses de volta para a China. 160 e poucos chineses, uma coisa assim. Não muda nada. Eu escutei recente que proibiu até chinês de comprar propriedade lá nos Estados Próximas Unidos. às bases militares. Próximas bases militares. Porque o que estava acontecendo? Empresas chinesas compravam propriedades vizinhas às bases militares. Então a facilidade que eles tinham de coletar dados e informações era muito grande. Entendeu? Você tem aqui em Neuquén, na Argentina, uma base militar chinesa enorme, né? Inclusive com questões de monitoramento de satélites, tudo, onde os argentinos não entram. Aqui em Neuquén. Na América Latina já tem, na África já tem. Né? E nos Estados Unidos, o que estava acontecendo? Áreas extensas de terra ao lado de bases militares relevantes sendo compradas por empresas chinesas. Então começou-se a perceber que o objetivo não era civil e a limitar ou restringir esse tipo de aquisição. Entendeu? Mas o negócio é muito... Olha só, vamos para um exemplo. Lembra a história dos balões chineses? Os balões que passaram por cima dos Estados Unidos foi uma semana de balões chineses coletando informações. Passaram por cima dos Estados Unidos, foi abatido quando chegou no mar. Depois de uma semana. Pois é. Depois de uma semana. O que ele tinha que capturar de inteligência e ter transmitido para a China já tinha feito. Entendeu? Então, assim, nós estamos numa situação que às vezes você olha, você fala assim, cara, não dá para acreditar que isso é só falha. E é muito rudimentar. É muito básico. Entendeu? As infiltrações que nós estamos sofrendo nas áreas de inteligência ocidentais são muito claras para dar a entender que é apenas falha. Ou então são falhas muito grotescas. Agora, professor, tem pior que isso, né? Não teve 2 casos de chinês espião na CIA? Uhum. Como é que foi isso aí? Porque... e não só chinês, né? Sim. Você vai ter ali, nesse processo imigratório, russos e de outras nações, ou então, se o chinês está chamando muita atenção, a China pode plantar de uma outra nação lá, respondendo o interesse da China, né? Por favor, fala. Aí que vem essa questão que você colocou. Por exemplo, para o chinês seria melhor infiltrar alguém mais palatável, que fosse loiro, de olhos azuis ou qualquer coisa assim. Não. Os 2 caras que foram detectados, que, salvo engano, um deles era Ma, o sobrenome dele, ou alguma coisa assim, eu falo lá no vídeo, o cara era agente da CIA com credencial de segurança. Não é qualquer agente. Não era qualquer um. E mais, ele passou para a inteligência chinesa o modus operandi da CIA e a identidade de agentes da CIA na Europa. Os chineses sabem agora quem é agente da CIA em cada lugar. E ele, não satisfeito, ele cooptou um parente dele, que também era da CIA, que tinha também credenciais de segurança, para ajudar ele nesse trabalho. Eu já mostrei lá no canal, Glauber, situações de infiltração foram detectadas 10 anos depois. São 10 anos que o cara está trabalhando contra você. Situações de infiltração que levaram assim... E olha só, e não era algo assim que você diria altamente sofisticado, não. Situações que o cara fazia reuniões, e assim, coisas... Viajava para a China, viajava para Hong Kong, entende? E você leva anos para detectar uma situação dessa, depois que a informação já foi. Depois que a informação já foi entregue. Então, assim, nós temos hoje uma situação muito difícil de infiltração. Eu vou até dar uma sugestão, se você me permite, de um filme chamado Cassius 7. Salvo engano, é com Richard Gere. Né? Eu não vou falar o que acontece no filme, que é um filme interessantíssimo, mas o Cassius 7, que é esse filme, ele relata uma situação real que aconteceu muito nos Estados Unidos e que continua acontecendo. Tá?
infiltrações em que o camarada entra lá quando é criança. Né? Não vou entrar nos detalhes do filme, mas é o seguinte: um casal de americanos, por exemplo, não é o que está no filme, mas é um exemplo, Uhum. né, foi muito típico na época. Um casal de americanos ou de imigrantes adota uma criança e traz para os Estados Unidos. Essa criança passa a ter nacionalidade, ela com 1 ano, 6 meses, 2 anos, ela recebe a cidadania dos Estados Unidos. Né? E dali para frente, é bom ver o filme. Cara, como é que a criança já tá. Os pais adotivos é que fazem o trabalho Os pais de adotivos já como imigrante, eles já estão ali trabalhando. trabalhando, né? E Essa criança vai formar, vai chegar em. ela vai ter que entrar no FBI, na Isso. CIA. Vai ser preparada com toda a base educacional para chegar a ter currículo para estar lá. Vejam o Caso 7. Muito bom. Até a própria evolução da China passa por isso, né? Sobre espionagem, a tecnologia, né? Como a China evoluiu tecnologicamente, tem muito desse trabalho também de espionagem, né? Muito, muito, principalmente do ponto de vista cibernético. A China tem grupos avançadíssimos de espionagem cibernética, né? Eu lá no canal mostro, eles já penetraram, infiltraram o Tesouro dos Estados Unidos, o Departamento de Energia, o próprio Pentágono. Teve uma situação, nem me lembro em qual vídeo que eu reportei isso, que foi suspensa uma linha de segurança do Pentágono, né, porque ela foi infiltrada. Então, assim, se você infiltra a parte cibernética, você consegue coletar dados, né, e durante anos, se você não for detectado, isso está sendo coletado todos os dias, o tempo inteiro. E você pensa que está operando numa base de segurança, digamos assim, não invulnerável, mas uma base de segurança sólida, na verdade, o tempo todo você está sendo infiltrado. O celular, Pois é. né, o celular grava, filma, faz tudo sem você querer, mesmo que você não queira. Fala aí, um outro dia eu estava conversando em casa, você sabe, todos vocês já viveram isso. Eu falei sobre pneu. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou comprar um pneu para o nosso carro. Não deu 1 hora, começou a aparecer anúncio de pneu no meu celular. E eu falei enquanto estava tomando café com a minha esposa, conversando sobre outras coisas. O celular não estava nem na mão, estava próximo. Estava próximo. Então, assim, né, do que nós estamos falando? E outra coisa, você não tem opção. Seu celular, você não tira a bateria. Né? Os atuais não se tira a bateria. E não adianta você desligar ele, não faz diferença Dizem que tem uma função que você desliga o microfone, você vai protegendo. Aí quando tu vai usar, você tem que ir lá na função o tempo todo. Que a gente usa o tempo todo, né? É bem complicado. Então, aí vamos voltar naquela conversa lá que nós tivemos. Quanto mais você depende da tecnologia, mais vulnerável você é. Entendeu? Hoje você no celular, Glauber, você tem comunicação, entretenimento, finanças, banco, né? Tudo. Se um cara entrar no seu celular, ele tem acesso a quase tudo que é importante para você. E fora isso, a inteligência, né? A IA está produzindo dados há muito tempo, né? Quase todos os apps têm uma backdoor, a porta, a gente chama porta 137. Né? O software já é criado deixando uma porta dos fundos. Agora vamos lá. Quantos apps tem no Ocidente que são usados por milhões de pessoas que foram construídos, por exemplo, na China? Que você não tem nenhuma noção. Quantos sistemas operacionais, como o escândalo da SolarWind, né, ocorreram porque sistemas operacionais ocidentais estavam comprometidos. Eu informei, eu não me lembro se foi no 134, né, que a inteligência holandesa descobriu uma infiltração que eles acreditam ser da China, tá, que comprometeu centenas
de computadores no mundo inteiro, todos ligados à defesa, da Holanda, europeu e dos Estados Unidos, e que mesmo depois de eles terem detectado essa infiltração, eles dizem que até hoje não foi possível retirar eles de dentro dos computadores. Eu acho que é no 134 que eu comento esse trabalho da inteligência holandesa. Até hoje, os sistemas operacionais que estão descritos ali estão comprometidos. E aí você só tem duas opções. Você para o sistema operacional para tudo, ou você continua operando e procurando o cara lá dentro. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, quando você levou tudo para a área tecnológica, você abriu uma porta enorme de infiltração. Sim. Japão, Coreia do Sul, ajuda de forma relevante nesse cenário ou não? Eles não têm um peso relevante, né? O Japão agora está se rearmando. O Japão está construindo uma frota de submarinos bem interessante. Os submarinos japoneses são muito silenciosos, muito furtivos, né? Mas não é uma quantidade para um combate dessa magnitude. A Austrália agora vai construir submarinos nucleares. Os Estados Unidos vai ceder a tecnologia, né, para a construção de submarinos nucleares. Eles querem construir 8, 12 submarinos nucleares. Tudo bem, beleza. Quanto tempo vai levar? Demora. Eu estou falando de um cenário para agora, daqui a 2, 3 anos. Então, assim, a resposta é tardia. A resposta está sendo muito tardia. Vou dar um exemplo de certas ilusões do Ocidente. O Reino Unido combinou com a China de devolver Hong Kong. E a China se comprometeu a manter Hong Kong como um local de liberdades, né, para a prática do capitalismo e tal. Aí a China já engoliu Hong Kong, não tem liberdade nenhuma, não tem nada. Vai fazer o quê? O Reino Unido vai pegar de volta? Vai pegar de volta Hong Kong? Como? Vai nada. Entendeu? Não tem nem chance. Então, assim, há umas certas ilusões. Entende? É óbvio que quando a China se apossasse de Hong Kong, ela ia devagar impor a sua regra. Aí você fala, não, ela se comprometeu aqui num tratado. Esquece. Sim. Então, assim, o jogo é um jogo bruto. É um jogo para ganhar. Entende? É um jogo onde, por exemplo, surgiu uma hipótese agora de um jogo onde a China faria um bloqueio marítimo a Taiwan. Um bloqueio econômico não é uma guerra. Um bloqueio em torno da ilha, para fins, por exemplo, alfandegários, todos os navios que passarem aqui, nós queremos revistar para ver se as notas estão certas, se as mercadorias estão certas. Você começa a estrangular a economia da ilha. Mas você não pode declarar guerra à China. Ele não declarou guerra a você. Isso aqui é um bloqueio só alfandegário. Todo navio que passar aqui, nós queremos ver, queremos vistoriar, queremos analisar. Esse é um assunto que está sendo discutido agora em Washington. Se eles adotarem essa medida de bloqueio alfandegário, a guarda costeira deles tem navio à beça. Começa a estrangular a Taiwan economicamente. Só que aí o que você vai fazer? Nós vamos romper esse bloqueio com navios de guerra, mas eles não têm navio de guerra, estão usando a guarda costeira para fazer trabalho de patrulhamento, alfandegário e tal. Aí você começa... Na soberania deles, né? Dentro da área deles. Então você começa a ter um monte de situações onde os caras estão tendo tempo para pensar no que fazer. Sendo que você tem um cenário de guerra que está do outro lado do planeta. Então, assim, a situação ela começa... E, por outro lado, alguns recursos com que se contava, como o F-35, que é o caça mais moderno que existe hoje aqui, caça F-35 ele não está respondendo adequadamente ao desafio para o que foi proposto para ele. A grande maioria dos caças F-35 não tem condição de combate. Um projeto que foi o projeto mais caro da história da aviação. Então, assim, o cenário não é aquele que nós gostaríamos. Aí você pode dizer assim, bom, e aí agora, como é que faz? Precisaria de uma reação. O Ocidente tem muitos recursos.
de talentos, econômico, etc. Mas precisaria haver, Glauber, vontade política, vontade dos governos de fazer. E eu não noto nos governos atuais essa vontade de mudar o rumo das coisas. Você usou o termo ilusão do Ocidente, né? Quando a gente olha ali que lá na região da China você tem Taiwan, você tem Japão, Austrália, Coreia, Vietnã, então você, em tese, a China ela teria dificuldade, né? Só que a China, sabendo disso, né? A carta tá na manga, né? Assim, aí tá tudo no tabuleiro exposto aí. Tá bom, então com base nisso, eu não consigo hoje, mas durante 30 anos eu me preparo e eu consigo dominar o que os Estados Unidos, que o Ocidente outrora imaginou que fosse o suficiente para me deixar, né, encolhido aqui, né? Não estou dizendo que o Ocidente não teria condições de agora começar uma reação, mas isso teria que já ter começado, né? Já teria que ter começado e ter vontade para isso. Quando você olha para um governo como o do Biden, que abriu as fronteiras sul dos Estados Unidos, onde passaram milhões de imigrantes, estão comprometendo a segurança nacional dos Estados Unidos, isso dito pelas próprias autoridades dos Estados Unidos, e dê a vontade de proteger o país. Quando você permite que os cartéis mexicanos e chineses entrem nos Estados Unidos com drogas como fentanil e contaminem a juventude dos Estados Unidos, que dê a vontade de proteger o território, proteger o país. Então, assim, eu não consigo perceber nas políticas atuais a priorização da segurança nacional de verdade. Porque a priorização da segurança nacional dos Estados Unidos, por exemplo, que é o exemplo que nós estamos colocando, obrigaria você a fechar a fronteira. Não entra mais imigrantes que estão aqui, nós vamos fazer um pente fino. Obrigaria você a combater os cartéis, né, com rigor. Agora, há pouco tempo na Europa, foi detectado um carregamento de produtos químicos para fazer comprimidos de químicos, de drogas, como fentanil, ectase, etc., de toneladas, que veio da China. Ia ser entregue na Europa. Foi entregue, eles conseguiram conter. Então, assim, eu não noto hoje, no cenário atual, medidas radicais, drásticas e a tempo de reverter esse cenário. Porque, como a gente colocou agora, não estou falando de um cenário para 2040. Não estou falando de um cenário para 2035. Estou falando de 2025, 2024, 25, 26, 27.